Olha só, vamos primeiro contextualizar, como a gente também está falando para o mercado acadêmico, sobre o que é marketing, né? Boa. Marketing é um processo social. Marketing é um guarda-chuva estratégico, onde debaixo dele você tem plugado várias estratégias. Dentro de vendas, comunicação, marketing, negócios, promoção e assim vai. Relações públicas, ou seja, tudo que permeia pontos de contato está debaixo de um guarda-chuva de marketing. Às vezes as pessoas acham que vendas mandam em marketing, é pelo contrário, né? É isso aí. A marketing é uma estratégia que vendas é uma das plataformas de mensuração de retorno. Eu acho que o futebol, ele é um dos menores custos por mil que você tem, e você ainda tem a oportunidade de dialogar com um público que é apaixonado pela sua marca, que pode se apaixonar pela sua marca, né? Só que eu acho que o que é marca? Acho que é o primeiro ponto, o que quer dizer marca? Marca, vamos repetir aqui comigo, o M de marca chama-se memória. Você tem várias formas de despertar a memória das pessoas. Você pode ser através de uma foto bonita no horário do almoço de um sanduíche. Sim. Ou então também pode ser através do coração. E geralmente o coração está mais próximo de onde? Da cabeça. Sim. Então marketing é você ter memórias e memórias afetivas para você criar posicionamento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando eu falo de A, eu quero dizer de como que eu trago a atenção das pessoas. As pessoas gostam de... O que puxa a atenção das pessoas é muito ligado a designer, né? Às vezes o que é bonito, o que é chamativo, chama mais a atenção das pessoas. Então nós já falamos que marca. Nós estamos falando de memória, nós estamos falando de atenção. Quando a gente vai para o R da marca, é a repetição. Porque Skol é cerveja que o quê? Pronto, é isso. E eu não bebo, hein? E eu também não bebo. Pois é. Mas a gente sabe disso. Mesmo a gente não sendo um público primário, nós podemos ser secundário, terciário e assim vai. Mas a gente lembra do que é marketing através da repetição. Sim. Então já falamos de memória, de atenção, de repetição. Na hora que eu vou pro C, eu tô falando de coração. Aí eu posso pegar, por exemplo, campanhas do Itaú, campanhas de Nubank, que são aquelas campanhas aspiracionais. Sim. Então já fui pro C. E quando eu vou pro A, eu tô falando de alcance, que é questão de multicanalidade. Quais são os pontos de contato que eu consigo me relacionar bem com um público que eu quero me comunicar? Pronto. Ou para estimular a compra, ou para posicionar o meu produto. Na hora que eu olho pro marketing esportivo, que eu tenho um momento de tensão, tenho um momento de amor, é o melhor momento para você criar algumas estratégias de posicionamento e de comunicação. Memoráveis. Como a gente consegue mensurar isso? Antigamente era muito difícil, porque bastava você colocar a sua marca numa camisa de um clube de futebol e você tinha branding, acabou. Você tinha pouca concorrência, não tinha tanta visibilidade. Hoje as coisas mudaram. Marca por marca não vende mais. E os clubes de futebol que estão focados em marca, eles para mim estão na contramão do mercado. Eles têm que estar focados em dados. Porque dados para mim é o grande petróleo. Eu sempre falei isso, sendo repetitivo. É o petróleo do negócio. Sim. Por quê? Você consegue mensurar o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Return of Investment. Ou seja, eu coloquei R$1, como é que eu consigo voltar com 3? Isso vai depender de você entender a cultura do clube, entender o momento que o clube está passando também, porque tudo no futebol, principalmente, é processo de confiança de ambiente. Sim. De ambiente. Sim. Segundo ponto, você consegue hoje criar estratégias de growth com landing pages, com data lakes, com CDPs plugados em tecnologia, que você consegue exatamente entender por onde que ele veio e dali para frente você consegue ter um CRM para que você tenha um controle e vá levando esse cliente de um lado para o outro. Eu sempre falei o seguinte, para finalizar, deixar o Cláudio falar, senão fica até amanhã, né, cara? Sensacional aí. O futebol é um joystick, ele é como se fosse a sua mãe. Sua mãe chega para você e fala o seguinte, Léo, Caio, Cláudio, compra pão naquela padaria lá, que aquela padaria tem um pão mais quentinho da cidade. Só que do lado da sua casa tem uma outra padaria. Qual que é a padaria que você vai comprar? É onde a sua mãe mandou. O clube de futebol é isso, se ele tiver um processo de governança claro com a torcida e a torcida entender que os dirigentes que estão lá são pessoas de mercado e profissionais comprometidos o clube, com resultado. E aí me permita um complemento dessa parte específica. A gente fala lá dos 4 P's, mas o futebol tem um P da paixão. Total. Então é na paixão que isso vai acontecer, né? Mas, pô, nós já tivemos uma aula aqui, ó. A galera que tá estudando marketing aí e tal... Isso aí demora uns 3 períodos, tá? Pra poder pegar. Eu levei 5 anos pra entender esse negócio. Uns 3 períodos pra pegar essa inscrição. Lá, e aí, Cláudio, qual que é o seu pensamento a respeito do ROI e do marketing? Vocês pegaram 5 anos, eu tô até hoje tentando aprender esse negócio e não consegui. Tentando desassociar aquilo que é o principal que o Leandro falou. Eu não sou tão didático quanto o Leandro, porque o Leandro está no Brasil inteiro aí entrando e é um expert no assunto. A gente foi aprender o que é o marketing esportivo na cara, né, no dia a dia. Porque por mais formação que você tem acadêmica, por mais que você tenha experiência dentro de uma organização, o mercado, o varejo, enfim, a indústria, quando você cai no futebol,
você tem um aditivo, que é muito difícil você ter marcas que criam uma personalidade que o futebol cria. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: o que o futebol traz, que é o processo, o sonho de toda marca, que é a fidelidade. Então, tem a brincadeira que diz, as pessoas mudam de casa, mudam de cidade, mudam de esposa, mudam até de sexo, mas para mudar um time de futebol, meu amigo, olha, tem que acontecer muita coisa, mas muita coisa mesmo. Talvez uma paixão, um envolvimento, a pessoa possa ter uma nova simpatia, mas a paixão... Mas enquanto cai lá, assim, falando sobre paixão... O áudio do Cláudio a gente não tá escutando, mas vai lá, Leandro. Vou pegando o gancho aqui. Vai lá. Paixão, né? Assim, é uma linha muito tênue com ódio. Eu acho que o clube principalmente no futebol, né? Não, principalmente no futebol. E o que ele exige de nós profissionais? Você ter a habilidade de trabalhar com imprevisibilidade. Quando a gente olha para o futuro e vai analisar as habilidades dos profissionais do futuro, Harvard traz um exemplo para a gente, chama-se Human Skills. São as habilidades essencialmente humanas. É aquele olhar empático para as pessoas, você entender processo de diversidade, inclusão, entender que as pessoas são diferentes, e isso no final do dia também traz complementariedade. Futebol são bolhas de comunicação. Você tem uma torcida de 7, 8 milhões de pessoas confinadas ali, que eu posso dizer, focadas com o seu clube, mas cada uma dessas bolhas querem ser tratadas de uma forma. Isso é muito difícil, cara. Então, isso é uma dúvida que eu tenho, assim, Leandro, porque quando a gente vai estudar marketing, principalmente no varejo, trabalha muito com as buyers personas, né? Total. E ele sempre fala, não faz mais do que 3 personas, senão você se complica. Talvez no futebol isso foge à regra, cara, de ter que fazer mais de 3 mesmo. Difícil porque como é que eu vou criar uma persona? Eu vou ter personas que são crianças, onde eu tenho que ter uma linha de comunicação usando meu mascote, por exemplo, não tendo empresas de bet associadas a isso, por causa de uma regulamentação. Segundo ponto, como é que eu converso com a juventude prateada? São aqueles 60 pessoas com 60 anos mais economicamente ativos. Eles já é uma outra linguagem de comunicação. Você vai pra galera de 25 a 45 anos. E também tem uma estratégia. Muitas das vezes, quem tem mais poder econômico? Às vezes, meu pai de 70 ou eu com 40? Sou eu, porque eu sou economicamente ativo. Mas o meu pai tem mais dinheiro, às vezes, guardado. Que eu. Então, você não vai fazer, talvez, uma persona do clube, mas de um produto específico, talvez, que você... Eu faço a inversão, eu faço uma engenharia. De um lançamento, de uma fase. Aí a gente vai diferenciar. Não sei se o áudio do Cláudio voltou, vocês me cortam. Mas assim, só para finalizar esse raciocínio, a gente tem que diferenciar o que é marketing estratégico e o que é estratégia de marketing. Estratégia de marketing é você já pegar um produto como esse copo aqui, bacana, e tá com um pouco menos, tá com 1/4 de água. Agora, como que eu vou vender esse produto pro mercado dizendo que essa água é a água mais especial do mundo? Ou seja, o produto já está pronto. Aqui é estratégia de marketing. Ou seja, eu só tenho que fazer as canalidades, entender, fazer memória, alcance, coração, repetição e atenção. Ponto. Fez a estratégia, pau na máquina. Agora, o marketing estratégico é quando você, desde o início do processo, o marketing na área de comunicação também, ela constrói esse projeto desde o início. Pessoal, não vai dar pra gente vender esse copo com 1/4. Vamos encher ele até mais aqui ao topo e falar que a nossa água é melhor, mais gasosa, mais geladinha, mais gostosa, e ainda te entrega o copo cheio. E nesse caso ainda linkado a um planejamento estratégico da empresa, né? Total. Porque vem essas diretrizes dentro desse contexto. E aí, Léo, pegando o seu gancho, eu posso até descer para uma estratégia de matriz BCG, que é quando você tem vaca leiteira, que é aquele produto que te dá muito resultado, mas eu também tenho os produtos que são abacaxi. Às vezes eu preciso vender. Eu não jogo ele fora. Eu posiciono ele no mercado para blindar novos entrantes, mas ao mesmo tempo eu continuo mantendo ele à venda. Às vezes eu tenho talvez eu não tenho resultado de market share nele, né, da marca leiteira. Lembrança de marca, e às vezes esse meu produto me faz levar o consumidor para a gôndola para que ele consuma o outro onde eu tenho um markup maior, que ou seja, quantas vezes eu ganho versus o custo daquele produto com tributação. Então, bicho, tudo depende do negócio, do momento, da realidade. E voltando pro Cláudio lá, vamos testar o áudio do Cláudio. Não, ainda não voltou, não. Então não voltou, então vou continuar falando. Qualquer coisa, vou pedir nossa produção aqui pra mandar um WhatsApp pra ele aí, pra orientar ele lá. É isso aí, depois vocês reclamam que eu falo muito. A culpa é minha, viu, gente? De eu falar muito, a culpa é minha. Ô, Leandro. Mas assim, então, na verdade, o ROI ele não é uma... Porque algumas outras métricas de marketing, quando a gente vai avaliar um investimento feito, ela realmente tem uma fórmula. Você vê ali um NPS, que tem ali os 7 e 8 que são... É muito para atendimento, enfim, né? O ROI não tem uma
uma fórmula, né? Um cálculo, Vamos uma lá. matemática. Ele é mais subjetivo, né? Sim, mas ele pode, cada vez mais com a tecnologia, você consegue ter mais mensuração e dados. Há uns 5 anos atrás, 8 anos atrás, eu percebi uma movimentação de headhunters no Brasil contratando para a área de marketing profissionais do ramo da engenharia. Sim. Por quê? São Dados, profissionais que têm arquitetura. dados, arquitetura, É só isso. que ao mesmo tempo, em alguns casos, pelo que eu vi dos estudos, Sim. vários começaram a ter uma perda de market share. Porque não é só... Não tinha conhecimento de mercado, né? E detalhe, e marketing não é uma ciência exata. Não. Marketing também é emoção É e isso. sentimento. Fato, e muito. Então, se você for só no número, é muito arriscado. Mas hoje a gente sabe que, principalmente o tráfego pago, ele te dá condições de você falar, olha, se eu anuncio com tal comunicação para tal persona, esse negócio funciona. Sim. Então ele consegue mensurar dessa forma. Acho que agora vai voltar o Cláudio. Cláudio, fala aí. Ou então ele não tá nos escutando mais, né? sei se Nossa o Cláudio tá ouvindo produção a tá tentando ajustar aqui. Tá? Mas enquanto isso, então, só para finalizar, Vamos lá. Isso aí. existe uma forma de você também, por exemplo, como é que eu faço meu retorno de branding? Existem hoje ferramentas que você consegue entender qual que é a popularidade da sua marca no ambiente digital. Sim. Então você consegue ficar rodando inteligência artificial para você saber se o tom de comunicação que você está utilizando, ele está sendo benéfico para o seu negócio ou não. Sim. Principalmente com influenciadores digitais. Você tem que saber muito bem qual que é o tipo de associação que você faz. Isso se torna uma simbiose. O que é isso? É uma mistura de marcas que quando as pessoas olham para o influenciador, elas lembram da sua marca e quando elas olham para a marca, elas lembram do influenciador. E elas vão atrelar os adjetivos de ambos um pelo outro. Então você tem que tomar, você tem que ter governança demais para saber quem você quer que siga você nessa maratona de posicionamento, né? Porque é uma maratona de 42 quilômetros, não é uma corrida de 100 metros. Sim. Agora, ainda dentro dessa questão do ROI, dos dados, etc., é o que você falou. Hoje a gente tem uma infinidade de formas de coletar dados. Perfeito. Né? Perfeito. E de transformar um bando de dados em um banco de dados, né? Porque o futebol, às vezes, por muitos anos, a gente teve bando de dados assim. Dentro desse contexto aí, dessa inteligência dos dados, etc., o quão é importante o trabalho de um departamento de marketing do clube para, junto com o seu patrocinador, conseguir alcançar aquele objetivo, né? Porque não é simplesmente o patrocínio por si só, uma situação Y que vai garantir aquele resultado. É preciso uma equipe competente com várias competências para poder entregar ao patrocinador aquilo que ele desejava, dos relatórios, etc. Perfeito. Conta um pouquinho desses bastidores que você viveu aí, Léo, dessas profissões aí. Cláudio voltou com a gente já? Acho que o Cláudio voltou. Agora Saudade da sua voz, Boa. Deixa o Cláudio responder. Cláudio, então aqui, ó, nesse se ele, momento tava aqui... se ele escutou, Coisa né? do Leandro, essa coisa do Leandro, ele gosta de falar bastante. Ele foi ali e combinou com... né, pra, tipo, corta o Cláudio aqui agora pra eu ter uma entrada Cara aqui, do né? áudio, o cara do áudio é meu parceiro há muito tempo, há 8 minutos. Cláudio, com a sua experiência, né, de clubes e agora de gestão de federações e tudo mais, a pergunta que eu estava fazendo aqui é a seguinte: hoje, cada vez mais, né, as instituições que são patrocinadas, né, seja a federação patrocinada, né, por uma empresa, por uma competição da federação e tal, ela precisa ter uma equipe competente para entregar aquilo que o patrocinador desejou com aquele patrocínio. Então, o que eu queria que você explanasse um pouquinho na sua experiência, como que você vê essas equipes hoje multidisciplinares, dentro de um departamento de marketing, trabalhando para poder entregar aquilo que o patrocinador desejou receber. E aqui eu estou dizendo realmente ali não simplesmente das ativações, mas dos relatórios, das competências técnicas que as equipes precisam ter, um pouco aí dessa equipe que trabalha com vocês no dia a dia. Eu ouvi as colocações aqui do Leandro antes. Eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, pontuar e separar aí os assuntos, porque é o seguinte: as pessoas têm uma visão, e principalmente no futebol, que o departamento de marketing é que vende. Quem vende é o departamento comercial. Nós entregamos ferramentas, o departamento de marketing tem que estar integrado com o departamento comercial. Eu já ouvi muito presidente de empresa, presidente de clube, vice-presidente de clube falar: o marketing é que vende isso para nós.
O marketing faz tal coisa, o marketing cria a estratégia, debate com o departamento comercial, e aí depois, sim, a gente vai buscar os resultados. Tudo que é falado, e eu estou ouvindo aí o Leandro sabe disso, tem algo especial e diferente no futebol. O resultado desportivo. Por mais que você faça, por mais que você crie, por mais que você lance produto, por mais que você monte a estratégia, se dentro de campo não tiver um resultado desportivo favorável à expectativa que o torcedor teve, as campanhas tendem a ter um insucesso por parte delas. Infelizmente, ainda não tem nada mágico. Olha, mesmo o time perdendo jogos em casa, não tem uma boa performance desportiva, o departamento de marketing consegue resultados. Se alguém conseguiu isso, por favor, me mostre, porque eu estou nessa brincadeira há muitos anos e nunca vi isso igual. Tem que existir um equilíbrio, tem que existir uma estratégia de apresentação conforme os resultados que aparecem. Por isso a brincadeira que futebol é ótimo, o que estraga são os 90 minutos. Antes da bola rolar, tudo é uma maravilha, tudo é um espetáculo, a gente consegue montar, consegue fazer coletiva, consegue fazer entrega de planejamento. Então, só que essa pergunta que você fez, a gente precisa dividir em dois. Primeiro, o marketing está montado numa estratégia de quê? Fidelização, de posicionamento dela com o torcedor, ela vai buscar novos sócios torcedores, ou ela vai buscar consumidores do produto. Quando eu vejo falar em varejo, e para nós do varejo, mais a parte de ticket, mais a parte de produtos licenciados, essa parte de patrocínio que vocês falam aqui, ela está direcionada ao departamento comercial, que vai buscar parcerias comerciais. Cabe ao marketing o trabalho da conversão, o trabalho de pegar esta marca e conseguir fazer com que ele atinja o senso de pertencimento do nosso torcedor. O torcedor do Clube do Coração. Esses são os maiores desafios que os departamentos têm. Tanto é que eu vou dizer aqui, eu vou até lançar um desafio. Os bancos digitais que tentaram o Atlego durante anos, o Banco Galo, o Banco Clube Tal, não conseguiram sucesso. Por quê? Porque ainda existe uma certa limitação do torcedor de entender e associar as marcas. Então, ele compra o clube dele, ele compra a ideia do clube dele, mas ele ainda não associa essa compração. Por isso que é o seguinte, uma ou duas marcas conseguem crescer, mas ao contrário de uma rede social, que você tem ali uma enxurrada de empresas tentando a conexão, tentando o engajamento, o clube tem certo ponto que o torcedor vai comprar a ideia e vai conversar a ideia. Mas tem um certo momento que ele começa a dizer, não, mas o meu time não está ganhando, perdemos tal jogo, perdemos isso, e já acaba sobrando para a marca também, em qualquer lançamento de campanha. Então, é importante a gente separar, já que a gente tem acadêmico, pessoas pensando em entrar no ramo do futebol, uma coisa é você realmente ter um produto e você montar uma estratégia de 4Ps, de 4S, de 5Ps. A configuração que você vai criar aí é sua, mas o futebol tem o processo da passionalidade, que é o sonho de toda marca, o futebol tem o retorno desportivo, porque isso funciona e muito. Eu vou até ser mais maluco ainda, vou pensar aqui, mais de que 60% isso influencia no sucesso da campanha. Tanto é que é raro tu ver um clube que não levanta título, não tem resultado desportivo, não joga em competições de alta performance e tem número de sócios considerável, tem rendimento de torcida. Tem aí alguns casos de alguns clubes que fizeram um case de referência, mas onde é que estão hoje? Então, muito distante. Então, assim, você vai ver o que é aí o Leandro, que foi o marketing do Galo, você vai ver agora o Galo indo para uma final, o que isso funciona, o que isso vende, o que isso vai fazer de engajamento. Mas vai ter um momento seguinte, se o Galo não for campeão, o impacto disso que vai ser para a campanha. E agora, marketing, vamos separar. O marketing que tem a responsabilidade, o grau, o nível de retenção do seu sócio-torcedor, retenção do seu torcedor, é uma estratégia e é um modelo. O marketing que tem a responsabilidade de comunicar as marcas patrocinadoras, as marcas parceiras, que não é só o patrocinador, que pode ter os parceiros,
Essa é uma outra estratégia, é um outro movimento. Entender. Ninguém vai chegar entendendo tudo. Eu tenho aqui, a empresa tal, eu fazia isso. Você vê muito isso. Grandes profissionais de marketing, grandes profissionais da administração, hoje a maioria, que é o CEO, né, os CEOs que deram muito resultado em empresas normais, vou chamar de empresas normais, aí, até diversos, que chegam no futebol e tem frustrações, tem decepções. É realmente um processo muito peculiar. O futebol tem isso. O futebol, se você erra, por exemplo, se você é do marketing e erra uma estratégia de um produto, você volta atrás, refaz ela, vai ter um prejuízo financeiro e aí tenta recuperar isso. No futebol, não. No futebol, se você erra uma estratégia, você é marcado. Você é chancelado como incompetente, tem que mandar embora, o que fez isso, o que fez aquilo. Então, é um departamento sensível, porque você não consegue dar volta, você não vai lançar o produto. Você está marcado por uma estratégia focada. E o que é pior? Você tem que esperar o resultado desportivo com a estratégia. Estou errado, Leandro? Muito boa explanação. Depende muito da estratégia de marketing, né? Se ela é voltada para resultado, se ela é voltada para posicionamento de marca. Mas eu percebo uma mudança nos clubes de futebol, que antes alguns não tinham marketing, né? Não acreditava. Mas mudou, porque o marketing hoje também mudou. Eu falou, o resultado está totalmente ligado ao seu resultado também financeiro. Só que não adianta um clube ganhar dinheiro, Vamos que vamos. Então, eu estava falando o seguinte, mais que um clube de futebol, ele tem muito resultado dentro das 4 linhas, se você também não tiver um bom departamento de marketing, com uma área de negócio, uma área de comunicação, que permeiam da mesma filosofia, você não consegue ter tanto resultado. O resultado aumenta quando o time ganha? Claro, mas se você não tiver bons profissionais comprometidos com o resultado não vai ser tão grande assim.